Boa noite, meninas. Hoje é dia 13 de agosto e nós vamos dar continuidade nos nossos estudos do livro do Java para iniciantes. E hoje o nosso assunto é sobre as strings. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre string, um pouquinho string sobre array e alguns outros exemplos para entender mais um pouco desse universo aqui das strings. Então, vamos começar a ler aqui no nosso resumo. Então, a classe string é um dos tipos de dados mais importantes em Java. Diferente de outras linguagens, em Java, strings são objetos, não arrays de caracteres. Ao criar um literal de string, você está criando um objeto da classe string. Exemplo em systemout.println, abre aspas, em Java, strings are objects, fecha aspas, fecha o parênteses, ponto e vírgula. A string é convertida automaticamente em um objeto string. Então aqui, diferente do que a gente tem, o int, o float, o char, que são tipos primitivos, então a gente até pode entender fácil, né, que eles começam com a letra minúscula sempre. A string, ele é um objeto e ela vai começar com o S maiúsculo. Então, ela é um tratamento diferente, é um tipo de dado diferente. Não vai ser um tipo primitivo. O uso de strings já estava presente desde o início, mesmo que implicitamente. A classe string é extensa e o texto a examina de forma superficial. Explorar a classe string por conta própria é recomendado. Então, a gente pode explorar a classe string desde que na nossa IDE, né, na hora que abre aqui a documentação. Então, aqui a gente consegue ver, aqui eu estou na classe string, que eu abri a classe string aqui na nossa IDE. E aqui a gente consegue explorar ela, saber quais são os seus métodos, quais são os seus objetos, o que a gente pode... Ó, aqui, vamos abrir aqui a estrutura. Quais são os objetos? Então, aqui a gente vai ter os métodos dela. O length, que é o que a gente costuma usar bastante. Exempt, que vê, ó, cadê ele? Tá aqui, ó. A explicação. Retorna verdadeiro se e somente se o length, que é o outro método, é 0. Então, se ele tá vazio, o nosso string vazia. Charete, a gente vai ver um pouquinho mais dele. Então aqui, ó, getBytes, o equals, que é o igual, compare to, para comparar. Então aqui a gente vê que a nossa classe string, ela tem vários métodos que a gente já pode usar. Então muitas coisas, conhecer os métodos, conhecer um pouco das classes que a gente usa, evita a gente criar a roda, tentar criar a roda. Então, assim, se precisamos comparar duas strings, eu não preciso ficar comparando na mão. Eu já tenho aqui o compare to, que vai fazer a comparação para mim. E ótimo! A gente tem aqui, ó, last index, substring, concat, então replace. Nós temos vários métodos que já estão prontos na nossa classe string. Então, entrar na classe e conhecer um pouquinho da documentação dela, aqui um pouco dos métodos, pode facilitar muito o trabalho. E é bom, né, porque vem rapidinho na mente quando a gente precisa. Ó, string, uppercase, que é para colocar em caixa alta, maiúscula, né, o lowercase, para colocar em minúscula. Então, como o texto fala, né, explorar essa classe, a string, esse objeto, é muito bom e pode trazer bastante facilidades e bastante rapidez na hora que você estiver programando. Então, continuando aqui, ele vai mostrar agora como que se constrói uma string. Um objeto string pode ser criado usando new e chamando o construtor de string. Então, já que nós já vimos que o string é um objeto, quando a gente instancia um objeto, a gente usa o new, da mesma forma.
Exemplo, ó, string, que é o tipo do dado, str, que é o nosso nome de variável, igual o new, porque a gente está criando um objeto, instanciando um objeto, string, o tipo de dado, e o que a gente quer colocar na nossa string. O hello aqui, entre aspas, duplas, porque é um objeto e é uma string. Então, aqui a gente tem um construtor. Vamos dar uma olhadinha aqui nela. A gente acha aqui. Nós temos o construtor, ó, que vai receber uma string. Ó, construtor public string, string original. Então, a gente tem aqui o nosso construtor da classe, o construtor do nosso objeto. Então, quando a gente faz isso, ele cria um objeto string com o valor hello. Um string também pode ser criado a partir de outra string. Exemplo, string str2 igual a new string str. Então, ele está pegando o valor que está aqui e colocando no nosso new string. E aqui, ele fala, cria uma cópia do string original. Então, ele está copiando, né? Criando uma cópia. Outra forma de criar um string é atribuindo diretamente uma sequência de caracteres. Exemplo, string str, aspas dupla, java, strings are powerful. Então, ele entende aqui, mesmo sem esse new, ele subentende que a gente está criando um objeto pelas aspas duplas e que é um texto, que é uma string, porque a gente colocou aqui o nosso objeto aqui na frente. Então, ó, objetos e strings podem ser usados onde quer que strings, entre aspas, sejam permitidas. Então, a gente pode usar. Então, tem esses dois jeitos aqui de criar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso primeiro exemplo, que é o string demo. String. Então, ó, aqui nós vamos criar a nossa primeira string, str1, que dá o new e coloca o texto. No nossa segunda string, a gente está colocando entre aspas duplas, não está usando o construtor, mas ele está entendendo que é uma string. E aqui nós estamos copiando o valor da segunda para colocar aqui na str3. Então, aqui nós temos 3 jeitos que foi criada, né? E aí, ele coloca o print ali. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na hora de rodar. Então, ó, ele criou os objetos e printou o que a gente foi colocando. E aqui, ó, como a gente colocou o 2, então, ele tá colocando o mesmo valor, né? A saída, que foi o que a gente fez aqui. Então, a gente tem agora o operando com strings. Exemplos de métodos que operam com strings. Então, aqui a gente tem uma pequena lista de alguns métodos que fazem parte da classe string, né? Do objeto string. Então, o primeiro aqui que ele traz é o equals, que tem o retorno de booleano. O equals retorna verdadeiro se o string chamador tiver a mesma sequência de caracteres de str. A gente vai ver isso aqui no código, calma. O length vai ver o tamanho, então é o tamanho do string. Quantas letras, quantos caracteres existe dentro desse string. Charette passa o index, obtém o caractere do índice especificado por index. Vamos pensar o seguinte, quando a gente está falando do charette, é porque ele está assim, coloca como se fosse um array, que a gente já viu. O array começa com 0, vamos lembrar disso no Java. Então, ele vai pegar assim, eu vou passar, por exemplo, o valor de 2. Então, vamos dizer que vou aqui no código. Vamos dizer que eu peço o char, então eu quero o caractere que está na posição 2. Então, vai ser, ó, 0, 1, 2. Então, ele vai me dar o V, o charette. Então, qual que é o caractere que está no index 2? É o V aqui nessa frase. Então, charette é isso, né? Qual é o caractere? Compare to, então, ele compara uma string com outra. O index of,
procura no string chamador o substring especificado. Então, eu passo um pedacinho, uma sequência de caracteres, e ele vai procurar aonde que está essa sequência de caracteres, e se existe, né, na string. O last of index procura no string chamador o substring especificado para str. E ele vai retornar o último, então ele vai retornar a última posição desse caractere que a gente está colocando. Então, vamos ver aqui no nosso código os nossos exemplos aqui. Deixa eu diminuir isso aqui. É esse aqui? É ele mesmo. Então, ó, nós temos aqui 3 strings. Então, ele começa o string 1, né? When it's come to web programming, Java is number 1. Então, ele está copiando na string 2 o mesmo conteúdo da string 1 e 3 Java string are powerful. Então, nós temos aqui 3 frases, sendo que a 2 e a 1 é igual e a terceira aqui é diferente. Ele está iniciando aqui 3 variáveis, a result, o idx, que são int, e o char ch. Então, ele começa aqui, ó, length of string 1. Então, aqui ele vai pegar ó, string 1.length. Já que a string é um objeto, então sempre quando a gente for querer pegar um método, usar um método que está dentro desse objeto string, nós vamos colocar o nome da variável que a gente deu, que é aqui, ó, string, o nome da variável, ponto, e aqui nós podemos, quando Ctrl barra de espaço, abre a lista dos métodos que tem dentro desse objeto. Então, aqui nós temos toda a lista aqui de métodos que a gente pode usar no objeto. E aqui é o length. Então, o length, ó, ele vai pegar o tamanho da string 1. Então, quantos caracteres tem na string 1? E é isso aqui que vai dar. Vamos ver todo, depois a gente roda ela inteira. Não, na verdade, vamos rodar aqui, já que vai ser mais fácil. Mudando de ideia. Então, ó, ele tá colocando aqui, ó, o length da string 1 é 45. Então, nesta frase aqui, nós temos 45 caracteres. Nessa string, a gente tem 45 caracteres. E é isso que ele tá dando nesse método do length. Length é quantidade de tamanho, é o tamanho da nossa string. Vamos para a próxima aqui, ó. Então, aqui tem um for int igual a 0, enquanto o i for menor que a string .length, ou seja, o tamanho, e mais. E ele tá pegando vamos pegar aqui, tá dando um system.out.print na string 1, charete, então ele tá pegando aqui caractere por caractere da nossa string 1 e printando aqui na tela. Então, vamos ver aqui. Então, ó, aqui a gente tem a frase que ele tá pegando caractere por caractere. Se eu pegar aqui, ó, length menos tem 45, então eu vou colocar menos 5. Vamos ver o que ele vai rodar. Olha só, ele colocou faltando um pedacinho, ó. A nossa frase é isso daqui inteira. Se eu coloquei menos 5, eu não estou exibindo os últimos 5 caracteres. Então, por isso que ele não está exibindo tudo. Então, aqui a gente vê que o charete, ele vai pegar caractere por caractere, começando no 0, e vai printar aqui na nossa tela, para nós. E dá o print. O for, então, esse daqui é o charete. Pega o caractere que está no index que eu passo, né, na posição. Que é só pensar num array. Aqui ele está comparando, ó, o equals. O equals é o igual. Então, ele está falando assim, ó, a string 1 é igual a string 2? E a mesma coisa, o nosso objeto string 1, eu dou um ponto e ponho o método que eu quero usar. Então, ele está comparando a string, quando ele fala lá no nosso resumo, a string chamadora, é isso daqui, ó, essa string que é a chamadora do método equals. É isso que ele está falando. Então, ele está começando, né? Então, ele compara. A string 1 é igual a string 2? A string 1 vai ser igual, né? Porque aqui a gente está dando string. Então,
é para dar essa mensagem. String 1 equals string 2, que está aqui no nosso console, no nosso terminal já. Nosso console esse. Aí depois ele compara, ó, string 1 equals string 3. Então, o nosso string 1 é igual a string 3? Não, a string 1 e a 3 é diferente. Então, aqui no nosso console a gente tem, ó, string 1 does not equals. Então, não é igual. Que é o que tá aqui, ó. Que é o if e o else, né? Se não é isso, é isso. E aqui ele tá dando um result. O compare to, ó, vamos lá no nosso compare to. O nosso compare to, deixa eu ver aqui. Quero falar um negócio pra vocês. Compare, vamos ver se eu acho ele aqui. Compare to. O nosso compare, cadê ele? Se compare to. Tá aqui. Então, ó, o compare to, cadê começa aqui? Ó, ele compara, mas eu quero ver o retorno para mostrar para vocês. Retorno. Ó, o valor, ele retorna 0 se os argumentos da string forem iguais ao string. Então, compare to vai voltar 0 se for igual. Vai voltar menos de 0 se a string é menor do que uma outra. E vai voltar maior que 0 se ela for maior. Complexo, né? Mas vamos lá ver aqui. Então, ó, a gente tem a string 1 e a string 3. Então, a gente está comparando aqui essa 1 e a 3. Cadê ela? Compare to. Então, aqui, ó, esse result, ele é um inteiro. Porque ele vai voltar o 0, ou menos de 0, ou maior que 0. E aqui ele começa, ó. O result é igual a 0? Lembra que dois iguais juntos a gente está comparando. Um igual é atribuição. Então, se for 0, ele vai comparar, né? String 1 e 3 são iguais. Se for menor que 0, a string 1 é menor que a 3. E se voltar maior que 0, que é o else aqui, a string 1 é maior do que 3. Então, vamos ver aqui, ó. Ele deu aqui, ó. A string 1 é maior do que a string 3. Então, a gente tem aqui, ó, a string 1 e a string 3, que é maior. Aqui, vamos continuar aqui. Ele está atribuindo um novo valor para a string 2. Então, antes nós tínhamos que a string 2, ela tinha o mesmo valor da string 1. E agora a gente está mudando esse valor. Então, ele fala, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 1. Então, nós temos aqui palavras, números escritos e na nossa nova string 2. IDX está recebendo index of. O index of, ele vai procurar aonde que tem, qual index que tem esta palavra one. E é a primeira que ele achar. Porque a gente tem duas aqui, né? Então, é a primeira que ele achar. Então, ele vai colocar aqui onde começa o index que começa, né? Porque aqui a gente vai ter, aqui, ó, o 0, 1 e o 2. Ele vai botar 0 aqui, porque é a primeira... É o primeiro caractere de onde tem esta palavrinha que eu tô passando aqui para ele ver qual tem. E, ó, index of the first currency of one. Então, é a primeira ocorrência, né? Então, onde que nessa frase que tem essa sequência de caracteres? Então, aqui a gente começa com 0. Olha aqui no nosso console. Então, a primeira ocorrência é na posição 0. Então, é no index 0, que está aqui. A gente volta aqui na nossa mesma string 2, que tem este valor. Só que agora ele está querendo o último. Qual que é o last? O último. Então, ele vai pegar o último index que tem essa palavra que a gente passou aqui no nosso parâmetro. Então, olha só, nós temos aqui no começo e aqui no fim. Qual que é o último last, o último index? É este daqui, ó. É o último aqui, que é o 14.
Então, index of vai pegar o primeiro caractere, o primeiro index, né, a primeira posição da palavra que a gente está passando, ou da sequência de caracteres, não precisa ser uma palavra necessariamente. E o last é o último index da sequência de caracteres que nós passamos. Então, essa diferença. E o último aqui para nós vermos é o concat. Concat é concatenar. O que é concatenar? Juntar uma coisa com a outra. Então, ó, nós temos aqui, criou novas, né? String 5, string 6, 7 e 8. E essa 8, ele juntou a 5, 6 e a 7. Então, 1, 2, 3, a hora que a gente junta tudo, ele mostra tudo junto aqui. Este daqui, nós também podemos fazer assim, ó. Vamos ver se... Ponto concat, aí eu vou passar a string 6, ponto concat, a string 7. E esses dois aqui eu vou tirar porque já vai ficar repetido, né? E aqui eu vou passar a 9. Olha só, tem o mesmo resultado. Tanto eu passar com maisinho, né, que eu vou concatenando, então eu vou juntando uma sequência de caracteres na outra, né, uma string eu vou juntando na outra, como eu posso usar o método que já existe do concat, que é o de concatenar uma string com a outra. Então, aqui nós vimos pouquíssimos métodos que nós temos aqui dentro do nosso objeto string. Tem muitos mais lá, mas esses acho que são talvez os mais usados, pode ser. Então, fica aqui alguns exemplos para também ir vendo mais e procurando saber um pouquinho mais deles. Então, aqui é o que a gente já fez, né? O length, o concatenar, o initialize, isso aqui tudo a gente já conversou lá no nosso código. Então, bora lá. E aqui nós temos uma pergunta, né, que o nosso livro traz. Então, ele fala assim, por que string define o método equals? O equals é igual. Não posso usar o igual igual? Que nós já vimos que o igual igual compara uma coisa com a outra, né? E um sinal de igual é uma atribuição. Então, ele responde, o método equals compara a sequência de caracteres de dois objetos strings em busca de igualdade. A aplicação de igual a igual a duas referências strings determina apenas se elas referenciam o mesmo objeto. Olha aqui a pegadinha. O equals, o método equals, ele vai comparar a sequência de caracteres entre dois objetos strings. E o igual igual, ele vai comparar se as duas variáveis que a gente está passando para ele comparar, elas apontam para o mesmo objeto na memória. Lembra que um objeto, ele vai sempre ser algo que vai estar na memória, que vai guardar o local onde está guardado o valor? Vou, assim, explicando um pouco mais. Quando nós temos variáveis de tipos primitivos, nós temos uma caixinha e dentro dessa caixinha nós temos já o valor que a gente colocou. Então, se a gente cria um int x valendo 1, a caixinha x vai ter o valor 1. Quando nós criamos uma string, um objeto, com o nome x, dentro dessa caixinha x vai ter o endereço da memória onde está a minha sequência de caractere, que é essa string x. Então, quando a gente usa o igual igual para comparar duas strings, o que o Java vai fazer é comparar o endereço de memória e não a sequência de caracteres. Então, é por isso que a gente tem esse método equals, porque o equals e usando igual igual vai ser a comparação diferente. E aí que vem a gente saber essas coisas básicas do objeto, como que ele trabalha. Porque senão aqui nós podemos ter um comportamento bem diferente do que a gente está esperando do nosso programa. Passando por aqui, nós vamos também chegar na parte dos arrays. Então, arrays de string. Nós vimos que uma string
um objeto. E vimos que ele tem index, então, na nossa cabeça é fácil da gente pensar que é um array. Mas a gente pode ter um array de strings, que vai funcionar da mesma forma que os outros tipos de array. Mas, de vez de a gente ter um int, a gente vai ter uma string. Então, ó, as strings podem ser reunidas em arrays. Então, vamos dar uma olhadinha no nosso array aqui de strings. Criei uma string com o nosso colchetes, que no último encontro a Gisele falou um pouquinho sobre isso, né? Que tanto faz a gente instanciar aqui, ó, ele aceita, ou instanciar depois do nosso nome da variável, também aceita. Então, nós temos aqui o nosso array de strings e aqui nós temos 4 index. Então, a gente vai ter quatro posições, né? 4 espacinhos aqui na nossa string. Começando com 0, 1, 2 e 3. E aqui ele vai estar colocando um systoutprintln. Vou até pular aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. E aqui ele está inteirando, né? String s strings. Então, ele vai passar pela nosso array, que é string, e vai printar a palavra que está no nosso index, né, desse array, e mais um espacinho em branco. Depois ele vai pular uma linha e vamos dar uma olhadinha, vai. Uma coisa de cada vez. Então, vamos lá. Então, aqui ele está dando, ó, essa linha aqui, o println original, e aqui ele está printando o nosso array, um por vez, né? Porque aqui está dentro de um for. Pula uma linha e agora ele altera um pedacinho do nosso array. A gente tem 0 e 1. Então, ele está alterando o nosso index 1. Então, de vez de is, ele está mudando para o was. Então, 0, 1, 2, 3. E esse valor teste que está no nosso index 3, ele está colocando um test2. E está colocando aqui, ó, um println, só para falar que é o array modificado. E está fazendo a mesma coisa, né? Está fazendo o for, passando o array para ser printado. E aqui nós temos a nossa string nova, o nosso array novo, né? Então, aqui ele criou um array de strings que cada pedaço está numa caixinha, né? Como a gente viu aqui, deixa eu pegar o desenho. Ops. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver onde é que era que tava aqui. Aqui, ó. Cada quadradinho desse tá um pedaço da nossa frase que a gente montou aqui, né? Então, ele troca o que tá dentro, né? O valor que tá dentro do index e printa de novo. Então, aqui a gente vai ter a modificação desse string. Então, podemos ter arrays de string, tá? E a gente vai trabalhar da mesma forma do que os outros tipos de dados que a gente já estudou. E aqui, vamos lá entender isso daqui, ó. Strings não podem ser alterados. O conteúdo de um objeto string em Java é imutável. Uma vez criado, não pode ser alterado. Então, como assim, né? Criei uma string com um valor X. Eu não consigo, por exemplo, no Word, que a gente vai na posição, sei lá, de uma palavra e muda. E só muda um pouco, ou apaga um caractere, ou volta um caractere. Isso a gente não consegue fazer depois que a string foi criada. Por isso que ele fala que ela é imutável. Essa imutabilidade permite que Java implemente strings de maneira mais eficiente, porque ele não precisa ficar se preocupando de caractere por caractere, porque uma vez criado é um bloco só. Para criar uma variação de string é necessário criar um novo objeto de string. Aí beleza, a gente tem imutabilidade, ok. Então, uma vez criado, se eu quiser mudar, eu tenho que criar uma nova.
Strings não utilizadas são coletadas automaticamente pelo Garbage Collector. Como a gente já viu em alguns encontros passados, né? Quando um objeto ele perde a sua referência, então no escopo que ele está, então quando ele não tem mais ninguém usando a variável que a gente criou, ele joga fora. E nós não sabemos quando que o Garbage Collector vai passar, mas em algum momento, que quando for mais eficiente, ele vai passar. E aí vai jogar fora o que perdeu as referências no nosso programa. Embora o conteúdo de uma string seja imutável, as variáveis de referência podem mudar para apontar a outros objetos. Que é aquilo que a gente falou, né? Ele pode trocar o apontamento do objeto ali da memória. Então aqui nós temos um exemplo, né? String e substring. Olha só, apareceu um outro método aqui, o substring. O int, índice inicial, e o índice final. Então, nós conseguimos com esse método fazer um substring, ou seja, vou passar aqui um int, o valor inicial, e um int, o índice final. Quando a gente pensa, voltando naquela ideia, que uma string ela é uma sequência de caracteres e que a gente tem aquele charete, né? A gente pode pensar ela como um array, então nós podemos pegar a posição que está os nossos caracteres, eu posso pegar e tirar um pedaço de uma string que já existe. A gente vai ver exemplo disso. O método substring exemplifica a imutabilidade, retornando um novo string sem alterar o original. Então, vamos dar uma olhadinha nesse código aqui. Cadê ele? Cadê? Aqui. Então, ó, criei aqui uma string original, né? Tá aqui, ó, original string. Java makes the web move. Ok, então nós temos essa sequência de caracteres aqui, esse string que vai ter, começando na posição 0, né? Então aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então aqui nós temos 23 caracteres. Olha só, eu colocando ponto colocando menos é comentário do SQL, gente. Olha só, cabeça. Então, barra aqui, que é para fazer o comentário no Java. E aqui ele está criando uma nova string, que está colocando um substring. Então, ele está pegando a string original, ponto. Lembra? A gente tem um objeto, coloca o ponto, eu acesso os métodos e atributos, tudo que está dentro do nosso objeto. Então, ele está dando um substring 5, índice inicial, 18, o índice final. Então, o que ele vai pegar aqui? Vamos dar uma olhadinha. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai pegar o nosso M. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ele vai pegar esse pedacinho aqui. Vamos ver se é isso mesmo, se eu fiz a conta certa. E aí ele vai pegar este pedacinho que a gente viu, vai pegar esse pedacinho, né, da nossa frase, da nossa string, e vai colocar numa string nova. Então, eu estou criando uma string com um pedacinho de outra. E aqui ele vai mostrar a original e a substring. Vamos ver aqui se eu contei certo. Isso mesmo, ó. Vendo? Então, aqui, eu tenho a nossa string original e a substring. Eu peguei um pedacinho da string, passando a partir de onde eu quero que seja a minha string nova e o término. Então, qual que é o index que eu quero que ele pegue. E aqui, a gente aprendeu mais um método que a gente tem aqui dentro do nosso objeto string, que é o substring. E aqui que ele está falando, né, que a string ela é imutável. Então, para eu criar uma nova string ou para eu alterar essa string que eu criei, eu preciso criar uma nova. E aqui a saída que nós já vimos, né? A string original permanece inalterada e a substring contém o substring que a gente pegou, né? A cadeia de caracteres, a sequência de caracteres que nós pegamos ali da nossa string original. Isso faz com que seja
fácil, né? Rápido, eficiente do Java trabalhar. É sempre um bloco de uma sequência de caracteres que ele não precisa ficar mudando e nem se preocupando em como tratar as coisas. E aqui, lembrem do nosso comando switch, que foi alguns encontros passados? Ele está de volta. Vamos olhar aqui ele. Antes do JDK7, o switch só podia ser controlado por tipos inteiros, como o int ou char. Isso limitava o uso de switch quando a seleção de ações era baseada no conteúdo de uma string. Se antes eu só podia usar um int ou um char, então quando eu tinha alguma seleção com string não dava, né? Nesses casos era comum usar uma escala de if-else. Se eu tinha uma string como a variável ali para controle do que eu queria, se no switch não dava para usar, tinha que ser no if, né? If a minha string for tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Se não, eu vou fazer tal coisa. Se não, eu vou fazer tal coisa. E com JDK7 passou a ser possível usar strings para controlar o switch, tornando o código mais legível e otimizando em várias situações. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso exemplo do switch. Eu tenho aqui, ó, a classe que a gente está usando, o main, tá aqui, ó, uma string de comando. Então eu estou passando o comando cancel. No switch, a gente coloca a nossa variável, que vai comparar, né, com os nossos cases. E aqui, antes, não dava para usar uma string, então eu sempre tinha que usar um int ou um char. Mas, depois do JDK7, depois do Java 7, foi possível usar o switch com o nosso string. Então, ele começa, né? Case, se for connect, se o nosso comando aqui for connect, ele vai printar isso daqui, vai dar um break, que o break sai do nosso laço, lembra? Então, ele vai vir aqui para baixo. Se for cancel, vai printar canceling e vai dar o break. Se for disconnect, disconnecting, breaks e o default, que assim, quando não entra em nenhum desses casos, vem para o default. Então, a gente está passando cancel, então ele vai aparecer canceling. Vamos dar uma olhada. Exatamente, ó. Então, com o switch, nós podemos usar agora string, que vai funcionar da mesma forma que dos outros tipos de dado, tanto int quanto char, só que agora torna, como ele falou, né, o código se torna um pouco mais legível. Ó, o switch verifica o valor de comment, que é a nossa variável aqui, né, que a gente criou, tá aqui, ó, comment, que é a nossa string, em relação às constantes case. Então, ele vai comparando as connect, as constantes que a gente colocou aqui, executando o código correspondente à primeira coincidência encontrada. Usar switch com string pode melhorar a legibilidade do código e é mais conveniente do que uma sequência de if-else. Fica mais limpo o nosso código, né? No entanto, o uso de switch com string pode ser menos eficiente do que com inteiros. Pode demorar um pouco mais, né? Porque ele está comparando uma sequência de caracteres, está comparando endereços de memória, também tem essa. E quando a gente tem um tipo primitivo, é aquele valor, né? É rápido, não precisa ficar passando por 2 passos. Recomenda-se usar switch com string apenas quando os dados de controle já estiverem nessa forma, evitando uso desnecessários. Também não dá para ficar concatenando, fazendo um monte de passos desnecessários, né? O switch tem que ser rápido, tem que ser, assim, o que você já tem. Não dá para ficar concatenando ou já pensou ficar, por exemplo, eu tenho cancel aqui, mais não sei o que, mais outra string, mais não sei o que. É a palavra. Dá para fazer? Dá. O Java não vai chiar, né? O Java não vai reclamar. Mas o switch com string para ser rápido. E aqui o nosso último tópico do nosso encontro hoje é usando os argumentos de linha de comando. O parâmetro args do método main armazena os argumentos de linha de comando passados ao programa. Então, lembra quando, acho que foi no primeiro encontro que nós tivemos, foi a Gisele, que ela falou para vocês como que funciona a compilação.
a gente escreve a nossa classe Java, e aí depois ela é transformada num class.class, e aí nós executamos o nosso programa. Então lá no nosso terminal, no prompt, né, a gente vai colocar lá o JavaC, o nome da nossa classe Java, ele vai transformar num class e depois nós vamos rodar o nosso programa. E aqui, essa linha de comando é isso que ele está falando, é como que a gente vai fazer no nosso prompt, então como que vamos rodar o main direto ali no terminal. E aqui ele vai falar assim, que o args aqui do string args no main, olha aqui ele, vou até mostrar aqui, tá falando assim, ó, dá para passar lá na nossa linha de comando, lá no terminal, dá para passar os args, os argumentos que o main vai receber. É usado isso? Provavelmente em algum lugar é. É muito usado? Não, geralmente nós temos IDE, né, para fazer as coisas e quando a gente gera o nosso pacote final, geralmente não é por linha de comando que vamos fazer muitas coisas, né? Então, os argumentos de linha de comando são informações fornecidas após o nome do programa na linha de comando durante a execução. Esses argumentos são armazenados como string em um array de strings passados para o main. Exemplo a seguir demonstra como exibir todos os argumentos de uma linha fornecidos ao programa. Então aqui, ó, o que ele está falando, né? Vamos lá, cadê? Opa, deixa eu pegar um array. Isso aqui? Não. Tá aqui em cima. Então, ó, quando a gente tá, até deixei aqui embaixo, ó. A gente tá lá no nosso terminal, então vai colocar, né, o JavaC, peraí. JavaC, vai colocar esse daqui, .java. Aí ele vai criar o class da nossa classe, e aí quando for rodar de novo o programa, a gente vai colocar Java, o nome da nossa classe. E aqui, ó, esse 1, 2, 3 são os parâmetros que está passando no nosso programa main. Então, aqui no nosso método main. Então, esse 1, 2, 3 é os argumentos, né? Os argumentos que ele está passando aqui no nosso array de strings. Como a gente está na IDE, eu acabei criando esse array aqui dentro. Mas, como um exemplo, né? E aqui ele vai passar nesse array e vai mostrar na tela, coisa que a gente já fez. Quem não viu a primeira aula, quando a Gisele falou desse class, de como que roda, vai lá na primeira aula que tá lá, é só dar uma olhadinha. Ou se não, pega o capítulo lá do livro, que tá explicadinho lá como que faz para rodar na mão, no terminal, as nossas classes. E aqui, ó, os argumentos de linha de comando são armazenados em um array. Então, não precisa colocar aspas, não precisa colocar nada na linha de comando, só o nome da classe e os parâmetros que a gente quer passar, que vão ser armazenados como string. Com o primeiro argumento no índice 0, sempre no índice 0, o segundo 1 e assim por diante. O exemplo a seguir ilustra como usar argumentos de linha de comando para receber o nome de uma pessoa. O programa busca esse nome em um array bidimensional de strings. Se o nome for encontrado, o programa exibirá o número de telefone correspondente. Então, aqui nós temos um exemplo que ele vai chamar a nossa classe phone. Então, se estivéssemos na nossa linha de comando, seria primeiro esse daqui, para ele rodar e criar o .class. E depois seria o Java phone. E aí eu poderia passar o nome que eu quero
para que ele procure o endereço dentro desse array bidimensional. Arrays bidimensionais nós vimos na terça passada. Então, só dá uma olhadinha também lá na playlist. Quem não viu, ou no livro mesmo, dá para ler, ou nos nossos resumos também. Então, se eu passasse lá no terminal o Java Phone Tom, ele ia receber esse tom aqui nos nossos argumentos, né, no nosso array do main, e iria procurar aqui. Da mesma forma, como a gente está na IDE, eu coloquei aqui e ele vai para procurar. Então, aqui ele instancia esse array com o array de arrays, né? Então, aqui eu tenho um array que vai ter vários outros arrays dentro. E o bidimensional, porque ele tem duas, né? Ó, uma dimensão e duas dimensões. Aqui ele tem nome e telefone, coloca aqui, ó. Se o argumentos aqui, se eu não passei nada aqui, se for diferente de 1, ele vai printar essa frase assim, ó. Não passou nada, nem. Se não, ele vai procurar aqui no nosso array, ó, if o equals, ó, o igual aqui, ele vai procurar o nome que eu passei, que no caso foi nesse, né, string 1, mas poderia ser aqui, vai procurar o nome dentro do nosso array de numbers. Se achou, ele dá um break, sai e vem para cá. Se o i for igual ao número do total de linhas que tem aqui no nosso number, é porque ele não achou o nome. Vamos rodar. Eu passei Mary aqui em cima, então ele apareceu o telefone dela aqui. Se eu não passar nada, ele vai entrar aqui, né? Porque eu não passei nada, ó. O strings.length, o tamanho é diferente de 1. Então, ele vai entrar aqui. E se eu passar uma coisa que não tem no nosso array, ele vai dar que não foi encontrado, conforme a gente viu aqui, né? O i igual. Aqui ele tá o igual porque ele tá comparando um int, né? Esse i aqui é um int. A linha de comando fica aí. Se alguém já usou, não usou, para que usou, compartilha depois com a gente, para que a gente possa entender mais um pouquinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Então, ó, hoje foi isso. Vimos um pouquinho mais de string. Então, no próximo encontro veremos mais coisas e estamos avançando aqui. Então, lembrar, string é um objeto. Existem vários métodos que já estão implementados nele. Para acessar esses métodos, nós colocamos o nome da variável que a gente criou, string, ponto, e ali a gente tem os métodos. Vale a pena dar uma olhadinha e explorar o nosso objeto string. Podemos usar strings com arrays, tá tudo certo. E também podemos usar o switch com string também, que também dá certo. Mas é isso. Bom, por hoje é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. E nós vemos na próxima semana. Uma boa noite para vocês. Até mais.